Termologia. Vamos estudar nessa aula a termometria. Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com o calor e a temperatura. Calor e temperatura. Temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas do sistema em equilíbrio térmico. Esta definição é análoga a definir que a temperatura mensura a energia cinética média por grau de liberdade de cada partícula do sistema, uma vez consideradas todas as partículas do sistema em equilíbrio térmico, em um certo instante. A rigor, a temperatura é definida apenas para sistemas em equilíbrio térmico. Aqui ele está falando o seguinte, essa agitaçãozinha média das partículas é mensurada, ou seja, é medida pela temperatura. Então, o que é a temperatura? Nada mais é do que a medida do grau de agitação das partículas que compõem os sistemas. Ok? E o calor? Calor é energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Ou seja, um corpo que estiver mais agitado, se as partículas estiverem mais agitadas, que entrar em contato com o corpo que estiver com partículas menos agitadas, ele vai transferir essa energia sob a forma de calor. Ela vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. A agitação térmica. As partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento. Entende-se temperatura como sendo uma grandeza que mede a maior ou menor intensidade dessa agitação térmica. A quantidade que informa quão quente ou frio é um objeto em relação a algum padrão é chamada de temperatura. Então nós podemos dizer que uma maior temperatura significa um maior grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Uma menor temperatura significa que tem uma menor agitação das partículas que compõem o corpo. Aqui seria como se fosse um exemplo de dois gases, em temperatura mais baixa, menor agitação à esquerda, temperatura mais alta, maior agitação das partículas que compõem esse corpo, esse gás. O equilíbrio térmico. Frequentemente associamos o conceito de temperatura com o grau de quente ou de frio de um corpo que tocamos. A nossa pele é sensível à taxa de transferência de energia e não à temperatura do corpo. O que isso significa? Olha, a nossa pele é sensível à taxa de transferência de energia e não à temperatura do corpo. Se nós pensarmos na seguinte situação, uma sala que está fechada, que tem uma porta de madeira e a maçaneta de metal, está num ar-condicionado que está ligado ao máximo. Quando a gente vai sair da sala, a gente está sentindo, por exemplo, um ambiente frio, quando a gente vai sair da sala, a gente toca na porta, sente uma certa temperatura, a porta de madeira, E a gente toca na maçaneta. A impressão que dá que a maçaneta de metal está com uma temperatura mais baixa, mas não, ela está em equilíbrio térmico com a madeira, então eles estão à mesma temperatura. Mas por que isso acontece? Porque justamente o metal ele é um bom condutor térmico, então ele transfere mais rápido o calor do nosso corpo para o metal. Então a gente sente essa perda de temperatura, ou seja, a gente sente o frio mais rapidamente no metal do que na madeira. Se os corpos estiverem a temperaturas diferentes, a energia pode ser trocada entre eles. Lembrando que vai do corpo mais quente para o mais frio. O calor sempre flui nesse sentido. No equilíbrio térmico, os corpos em contato deixam de trocar energia. Significa que eles já estão à mesma temperatura. Então não tem como haver troca de energia térmica. Lei zero da termodinâmica. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, ou seja, estão à mesma temperatura, com um terceiro corpo, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Aqui nós temos o corpo A, que está em equilíbrio térmico com o corpo B. E o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então, portanto, já que A está em equilíbrio com B e B está em equilíbrio com C, nós podemos afirmar que A está em equilíbrio com C. Termometria. É a partir da termometria que se estuda os processos de medição de temperatura. Aqui nós temos alguns exemplos de termômetros. O primeiro instrumento utilizado para medir temperatura foi o termoscópio criado por Galileu, só que ele não criou nenhuma escala termométrica. Então nós não tínhamos saber com precisão o quanto uma temperatura estava de um determinado corpo. O termômetro, que a gente vai ver agora, nós temos alguns modelos aqui, desde termômetros baseados no termômetro de mercúrio, da dilatação do líquido, que posteriormente foi substituído o mercúrio por outros líquidos, já que o mercúrio ele é um metal líquido, só que ele é um metal perigoso, um metal tóxico. Então foi substituído por outro líquido, colorido também.
que ao aquecer essa extremidade de metal, esse líquido ele vai dilatar. E à medida que ele dilata, ele vai passar justamente pela marcação da escala termométrica, onde está definida qual é a temperatura em cada um dos pontos. Aqui já é um termômetro digital, são termômetros um pouco mais modernos, que também vão ter a função de medir a temperatura do corpo humano. Aqui nós temos outro termômetro, que geralmente é utilizado pelo otorrinolaringologista. Aqui nós temos um outro termômetro que não precisa de contato também, termômetro de infravermelho, que mede em duas escalas aqui, Celsius e Fahrenheit. Termômetro nada mais é do que um dispositivo calibrado para medir a temperatura de um corpo, ou seja, ele mede temperatura. O que é a mesma temperatura é o grau de agitação médio das partículas que compõem um corpo. Como medir a temperatura? Para medir a temperatura nós utilizamos um instrumento chamado termômetro. A medida da temperatura é feita de forma indireta. Grandes substâncias termométricas são utilizadas. Algumas das propriedades físicas que mudam com a temperatura e que são usadas nos termômetros: o volume de um líquido, o comprimento de um sólido, a pressão de um gás. Então, alguns termômetros eles se baseiam justamente nesses conceitos. Esse tipo de termômetro aqui, a gente pode perceber que aqui dentro tem um líquido. E esse líquido ele altera o seu volume à medida que a temperatura varia. Se a temperatura diminui, o volume dele diminui. Se a temperatura aumenta, o volume desse líquido aumenta. Então, a gente pode perceber aqui na escala a coloração onde ele está marcando a temperatura. Os sólidos eles também variam o seu comprimento de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas, então o sólido vai aumentar as suas dimensões. O gás é o que fica mais visível. Se nós alteramos a pressão de um gás, se nós aumentarmos a temperatura, por exemplo, à medida que a temperatura do gás aumenta, o que vai acontecer? Ele expande. Então, os automóveis, as motocicletas, os caminhões, vários veículos a combustão, eles se baseiam justamente nessa expansão do gás para movimentar o veículo. Ocorre uma explosão, né, nesse motor a combustão e movimenta um cilindro, fazendo o veículo se mover. A resistência elétrica também é utilizada para medir a temperatura. A cor do corpo também pode nos indicar a variação de temperatura. Nós sabemos que ao aquecer um metal no fogo, nós perceberemos que ele vai alterando sua temperatura à medida que vai aumentando vai alterando sua cor à medida que a temperatura vai variando. Tipo de termômetro. Pode ser de mercúrio, alto, clínico, Six, Belani, de resistência elétrica, bimetálico, de pressão a gás, laser, infravermelho. Aí aqui nós temos um exemplo, né, que é o termômetro clínico tradicional, termômetro de mercúrio. Aqui nessa região do termômetro de mercúrio nós temos um chamado gargalo. Então, aqui dentro nós temos o mercúrio e ao entrar em contato com o corpo, o que vai acontecer? Ele vai entrar em equilíbrio térmico com o corpo, ele vai atingir a mesma temperatura do corpo. Ao atingir a mesma temperatura do corpo, né, à medida que vai aumentando a temperatura desse metalzinho, o mercúrio vai aumentando essa temperatura e ele vai se expandindo aqui, ó, passando por esse gargalo e vai chegar até uma certa altura onde tem a escala termométrica aqui, ok? E para nós fazermos com que ele volte, aí no caso ele teria que esfriar, mas como tem um gargalo, ele demora lentamente, no caso do termômetro clínico, ele demora lentamente para voltar. Porém, o que as pessoas fazem para acelerar? Elas sacodem o termômetro para forçar esse metal líquido, mercúrio, a descer mais rapidamente. Graduação de escalas termométricas. Nós utilizamos alguns pontos de referência. O mais comum é utilizar o ponto de fusão do gelo e o ponto de vaporização da água, para poder comparar as escalas termométricas. Mas nós podemos utilizar outros pontos também. Vamos ver, o ponto de fusão do gelo é a temperatura na qual ocorre a fusão do gelo em água, ou seja, quando o gelo derrete, está ocorrendo a fusão dele e ele está se transformando em água. Isso é a pressão de um ATM, o que indica ao nível do mar, é a pressão atmosférica que nós estamos fazendo essa medição. E o ponto de vaporização também é a pressão de um ATM, ou seja, quando a água se transforma em gás, ela vai passar para o estado de vapor, né? Ela vai entrar em ebulição. Então, quando nós colocamos o termômetro e mergulhamos ele no gelo, espera até que ele atinja o equilíbrio térmico e o gelo começa a derreter, né? Esse gelo derretendo, ele se mantém em temperatura constante, ou seja, nós teremos água e gelo à mesma temperatura. Aí, no caso da escala Celsius, a gente vai marcar lá. Marcou no termômetro, o gelo está nesse local aqui. E se for outra escala, a gente vai marcar também.
para essa escala. Marcou o local. Aí depois a gente vai fazer o quê? Pega o termômetro, coloca na água. Quando ela estiver fervendo, a gente observa e marca o novo ponto. E depois a gente vai fazer essa divisão, né? Aliás, essa divisão aqui da escala, né? Dividir aqui em vários pontos. Vamos observar aqui, olha. Anders Celsius, né? Ele era um sueco, né? Que ele criou uma escala termométrica também, na época conhecida como escala centígrada. E passou a ser denominada escala Celsius em sua homenagem. A escala Celsius foi construída em 1742 pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, que adotou para o ponto de fusão de gelo o valor 0 graus. Então, quando o gelo está derretendo, na escala dele, ele marcou 0 graus. E para o ponto de ebulição da água, né, quando ela está se transformando em vapor, ele marcou 100 graus. Então, dividiu esse intervalo de 0 a 100 em 100 partes iguais. Em cada parte corresponde a uma unidade da escala que foi denominada de grau Celsius. Na época era conhecido como graus centígrados, cujo símbolo é esse aqui, ó, grau e o C. Então fica grau Celsius. Como o intervalo entre os pontos dessas escalas foi dividido em 100 partes iguais, ele recebeu o nome de escala centesimal, e atualmente é conhecida como escala Celsius, e é a mais utilizada do mundo. Então nós temos uma variação aqui, ponto de fusão do gelo, 0 graus, ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Daniel Gabriel Fahrenheit, né, ele havia construído algumas escalas termométricas. Aliás, ele havia construído uma escala termométrica e havia construído alguns termômetros. E ele vendeu muito dos seus termômetros nos países de língua alemã e nos países... Aliás, de língua alemã e nos países de língua inglesa. Hoje em dia, esse termômetro dele é muito utilizado em alguns países de língua inglesa. Nos demais países a gente utiliza normalmente a escala Celsius. Esse físico alemão, né, ele adotou o valor 0 graus para a mistura gelo, picado e sal, e o valor 100 graus para a mistura do corpo humano. Então ele utilizou como referência o corpo dele. Na época ele nem sequer sabia que ele estava febril. Então essa medida, né, que foi utilizada na época, depois teve de se comparar o termômetro dele, que era o mais usado anteriormente, com um termômetro um pouco mais preciso, que era o termômetro do Celsius. E o que aconteceu? Ele também lançou um termômetro que foi chamado de termômetro de mercúrio. Então, quando compararam as duas escalas, perceberam-se que o ponto de fusão de gelo, ou seja, na escala de Fahrenheit, do Daniel Gabriel Fahrenheit, ele valia 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água, quando a água se transforma em vapor, quando fizeram a medição, perceberam que ele equivale a 212 graus Fahrenheit. Então, aqui nós percebemos que há uma diferença, né? Cada um criou a sua própria escala termométrica e nós precisamos saber converter de uma escala para outra. Um outro termômetro que foi criado foi o do Lord Kelvin, o William Thomson. Então, ele estava fazendo um estudo sobre o comportamento dos gases, né? E ele definiu que a menor temperatura possível em um sistema, no universo, seria chamado 0 graus. Então, na escala que ele criou, ficou conhecida como escala absoluta, que é a escala Kelvin. O termômetro de gás foi calibrado utilizando-se os pontos de fusão do gelo e da ebulição da água para poder se comparar com os demais termômetros. Lembre-se que para a gente transformar de uma escala termométrica para outra, a gente precisa comparar dois pontos. O reservatório B de mercúrio é levantado ou abaixado até que o volume do gás confinado esteja em algum valor indicado pelo ponto zero da água. A altura H, a diferença entre os dois níveis do reservatório e da coluna, indica a pressão do frasco de acordo com a equação. Esse é para o termômetro dele, mas na prática, a escala que ele criou, né, do Lord Kelvin, ela tem alguns valores que são bem definidos. O equivalente ao 0 graus, ou seja, o zero absoluto dessa escala, onde não há agitação das partículas de um corpo, nós chamamos de zero absoluto. Então essa é a famosa escala absoluta. Ele equivale a menos 273,15 graus Celsius. Conversão entre escalas termométricas. Aqui nós temos três escalas termométricas. Nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A forma que nós vamos utilizar aqui para representar é válida para qualquer escala. Nós temos que adotar alguns pontos em comum. Nós já vimos que 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo. 32 graus Fahrenheit é o ponto de fusão
na escala Fahrenheit. E 273 Kelvin é o ponto de fusão do gelo na escala Kelvin. Então, é a mesma temperatura representada em escalas termométricas diferentes. O ponto de ebulição da água, o ponto que a água se torna vapor, na escala Celsius é 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin é 373 Kelvin. Para nós compararmos essas escalas, nós teremos que utilizar a matemática da seguinte forma. Nós vamos ter que colocar um ponto intermediário para facilitar, que vai ser a mesma temperatura nas demais escalas. Esse ponto aqui é representado por TC, temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit, e TK, por exemplo, temperatura em Kelvin. E em alguns livros nós utilizamos isso aqui, ó, θC, para indicar essa temperatura na escala Celsius, θF, para indicar essa temperatura na escala Fahrenheit, e θK, para indicar a temperatura na escala Kelvin. Vamos observar como é que a gente vai montar. A gente tem um intervalo, que esse intervalo menor aqui, olha, daqui para cá, eu tenho um intervalo menor, que equivale à mesma coisa nas demais escalas. Um intervalo menor, conforme nós podemos perceber aqui, essa altura na escala, e nós temos esse intervalo maior. Então o que nós faremos? Nós vamos pegar esse intervalo menor aqui, ó, que é da temperatura na escala Celsius, aqui está representado por θC, eu vou colocar bem aqui, ó, θC menos 0 graus, tem que ser igual, aí eu vou observar o intervalo maior. O intervalo maior, ele vai de 0 graus até 100 graus. Então eu coloco 100 menos 0. E o que eu vou fazer? Eu tenho que comparar com esses dois intervalos aqui para as demais escalas. Se eu quiser comparar somente a escala Fahrenheit, eu vou utilizar esses intervalos aqui para a escala Fahrenheit. Se eu quiser comparar com a escala Kelvin, eu vou utilizar esses dois intervalos para a escala Kelvin. Se eu quiser, por exemplo, comparar com uma escala francesa chamada Réaumur, eu vou utilizar o intervalo da escala francesa Réaumur, que não é mais utilizada. Vamos trabalhar somente com essas daqui para facilitar. Então eu vou colocar aqui, olha, na escala Celsius, eu vou colocar o θC, conforme foi colocado, menos 0 graus. Aí, aqui do outro lado, isso equivale ao quanto? O θF, que é a temperatura desconhecida na escala Fahrenheit, menos, aí eu vou observar aqui, olha, na escala Fahrenheit, o ponto de fusão vale 32 graus, então eu vou colocar menos 32. Aí, esse aqui estou colocando um igual para me comparar já com essa terceira escala, mas vamos continuar aqui a comparação primeiro entre elas. Então estou comparando essas duas. Agora o intervalo maior, ele vai de 32 na escala Fahrenheit até 212, então eu vou colocar 212 menos 32. Quando eu for fazer o comparativo com a escala Kelvin, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar esses intervalos. E aqui eu vou perceber o que? Olha, o menor valor aqui, o ponto de fusão do gelo é 273. E aqui nós temos um valor intermediário que é chamado θK. Então eu vou colocar θK, que é a temperatura em Kelvin, menos o ponto de fusão do gelo na escala Kelvin, que é 273. 273. Aí agora eu vou pegar o intervalo maior, que vai de 273 até 373. Então eu vou colocar 373 menos 273. Agora a gente vai subtrair e ver o que dá para fazer de conta. Bom, θC menos 0 só pode dar 0, né? θC, desculpe. 100 menos 0 dá 100. Ok? E aqui do outro lado, θF menos 32, eu não posso subtrair porque eu não sei quanto vale θF. Então eu vou colocar θF menos 32. Sobre quanto? 212 menos 32, aí já dá para subtrair. Vai dar quanto? 180. E na escala Kelvin, aí vamos observar aqui, ó. θK menos 273, não dá para subtrair porque eu não sei o valor de θK, então eu vou repetir aqui. θK menos 273. Desculpe, estou pressionando o botão da borracha sem querer. Menos 273. Pronto, aqui é 273, pessoal. Sobre. Aí aqui eu vou subtrair. 373 menos 273 dá quanto? Dá 100.
Pessoal, o que a gente pode perceber aqui, ó, todos os números do denominador aqui são divisíveis por 10. Então, se eu multiplicar todos os aqui por 10, né, em cima, eu posso cortar aqui, olha. Corta esse zero com esse, corto esse com esse. Pronto, agora eu tenho 10, 18, tenho 10. Olha, eu posso reparar aqui que ambos são divisíveis por 2. Então eu vou dividir por 2. Aí eu vou continuar aqui embaixo. Θc, 10 dividido por 2 dá 5. Aqui não dá para me mexer, eu vou repetir. θf menos 32 dividido... Bom, 18 dividido por 2 dá 9. Então eu fiz a divisão por 2. E agora, eu tenho θk menos 273. Não dá para mexer no numerador, mas no denominador dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 também dá 5. Então observe como ficou esse comparativo entre as escalas. Como é que eu vou utilizar isso? Eu vou substituir os valores. Se eu tiver um valor na temperatura Celsius, eu quiser achar na escala Fahrenheit, eu vou usar somente esses dois aqui, ó. Ok? Mas se eu tiver na escala Fahrenheit, eu quiser usar na escala Kelvin, aí eu já vou usar esses dois aqui, o segundo e o terceiro. Então isso ficaria assim, pessoal. Aqui nós temos θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. E aqui a temperatura, que seria o θk, menos 273 sobre 5. Aqui eles colocaram T porque essa é a escala absoluta, é a escala do Lord Kelvin. Vamos observar aqui, olha. Nós já vimos aqui, olha, onde θc significa temperatura em Celsius. Eu não estou vendo a ponteira do... Está bem aqui, ó. Na escala Celsius, θc, ele está bem aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Se eu tiver a temperatura na escala Celsius, eu substituo o valor bem aqui. Aí eu vou achar o quê? Quando eu estiver comparando esse primeiro aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, este primeiro com este segundo, e tem esse terceiro aqui, olha. São 3 termos aqui, ó. Esse primeiro termo aqui, ó, se eu quiser comparar a primeira escala da escala Celsius com a escala Fahrenheit, eu uso somente esses dois aqui, o primeiro e o segundo. Se eu quiser comparar a escala Celsius com a escala Kelvin, eu vou usar o primeiro e o terceiro. Agora, se eu quiser comparar a escala Fahrenheit com a escala Kelvin, eu vou usar o segundo e o terceiro. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza isso na prática. Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós já sabemos que a fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. Eu quero converter as escalas de uma temperatura de uma escala para outra. Então a letra A está pedindo para me converter da escala 100 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Aí reparem, eu tenho alguns termos bem aqui. Deixa eu ver se onde está a ponteira desse lápis. Só um instantinho. Tá, achei. Aqui é o primeiro. Aqui é o segundo. E aqui é o terceiro. Ok? O que a gente vai fazer? A gente quer transformar da escala Celsius. A gente vai observar. A escala Celsius está no primeiro. Para a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit está no segundo termo. Então eu vou pegar essa formulazinha aqui e vou repetir. Depois eu substituo os valores. θc sobre 5 é igual, aí eu vou olhar para o segundo termo, a θf menos 32 sobre 9. E agora, professor? Bom, agora é muito simples, eu vou observar. A temperatura está na escala Celsius. Então, onde tem o θc, eu vou substituir. Aí eu vou colocar bem aqui, ó. Passar aqui para o lado. θc vale quanto? Bom, vale 100. Então, vou colocar 100 dividido por 5 é igual, aí o resto eu repito, né? A θf menos 32. Sobre quanto? Sobre 9. Eu estou só repetindo. E agora, eu vou fazer a divisão, pessoal. 100 dividido por 5, quanto é que dá? Dá 20, né? Então, aqui eu tenho 20 é igual a θf menos 32. Sobre quanto? Sobre 9. Esse 9, ele está no denominador, então ele está dividindo. Para mim isolar este valor, que é o que eu quero descobrir, eu vou ter de passar todos para o primeiro membro. Então esse que está dividindo, ele vai passar o quê? Vai passar multiplicando. Então vai ser 9 vezes 20. Nós sabemos que 2 vezes 9 é 18. Acrescento 0, então vai dar 180 é igual a θf menos 32. E agora, esse menos 32
o 32 ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado o quê? Somando. Então eu vou ter 180 mais 32 é igual a θf. E agora o que eu faço? É só somar. Eu tenho 180 mais 32. Somando isso aqui, eu vou ter o valor de 212 graus Fahrenheit, equivale na escala Fahrenheit. Então fica mais bonito assim. Eu vou só trocar esse aqui de lado. Então θf é igual a 212 graus Fahrenheit. Ok? Eu vou voltar aqui um instantinho só para vocês observarem aqui. Vamos observar aqui, olha, 100 graus Celsius. 100 graus Celsius equivale a quanto? A 212 graus Fahrenheit. Isso aqui confirmou que o meu cálculo está correto. Ok? Então essa aqui é a resposta da letra F. Da letra A. Agora vamos para a questão B. A questão B, eu tenho a temperatura na escala Fahrenheit. Eu quero transformar para a escala Celsius. Aqui são 140 graus Fahrenheit. Eu quero transformar para a escala Celsius. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir aqui, olha. Só que agora eu vou substituir onde? Eu vou primeiro repetir o que eu vou precisar trabalhar. Eu vou trabalhar com o primeiro e o segundo termo aqui dessa equação. Então é θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Agora onde é que eu substituo? Aqui a temperatura está em graus Fahrenheit. Então eu vou substituir bem aqui, ó. Ok? Então ao substituir eu vou ter isso aqui, ó. Primeiro termo, não altero nada por enquanto. Eu vou só repetir. Igual sobre 5 é igual a... Onde está o θf? Eu vou colocar o valor de θf. θf vale quanto? Vale 140. Então agora eu tenho 140 menos 32. Tudo isso dividido por 9. θc, eu tenho que repetir. Sobre 5 é igual... Agora que eu posso subtrair. 140 dividido por 32. 140 dividido por 32 vai dar 108. Só que esse 108 ele está dividido por 9. Então nós teremos 108 dividido por 9. Aí eu tenho que fazer essa divisão. E vou fazer aqui, olha. θc é igual a 108 dividido por 9 dá 12. Só que esse 5 aqui, ele está aqui embaixo, não é? Ele está dividindo. Nós já sabemos que ele vai passar para o outro lado e multiplicando. 12 vezes 5. Agora é só multiplicar. Portanto, nós teremos o valor de θc igual a 60 graus. Então, a temperatura na escala Celsius é igual a 60 graus. Ok? Aqui na letra C e na letra D é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as escalas termométricas. Só que a gente tem que observar o seguinte. Aqui é a primeira escala, aqui é a segunda e aqui é a terceira. Nós temos que observar aqui, olha, é da escala Celsius para a escala Kelvin. Celsius, Kelvin. Kelvin é essa terceira aqui, onde está com o T. E a letra D é da escala Fahrenheit, que é a segunda, para a escala Kelvin, que é a terceira. Então nós vamos copiar somente o que nos interessa, as escalas que nos interessam. No exemplo anterior, vocês observaram que nós utilizamos a primeira e a segunda para resolver a letra A e a letra B. Só que nós substituímos cada uma no seu termo. Se aqui eu tenho 100 graus Celsius, eu substituo onde está o θc. Se eu tenho 140 graus Fahrenheit, substituo onde está o θf. Aí no final eu vou obter o valor somente fazendo a continha da matemática.